Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. Mais uma aula aqui para você do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tentaremos aqui continuar da onde a gente parou, sempre fazendo revisão das aulas anteriores para você não esquecer aquilo que a gente já estudou, tá bom, pessoal? Vamos lá então começar a revisão das aulas anteriores. Pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial e precisa gerar uma obstrução. A avaliação biopsicossocial é realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, que vai avaliar os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, avaliar também os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, avaliar as limitações no desempenho de atividades e avaliar as restrições da participação da pessoa com deficiência. As deficiências ocultas, pessoal, é uma palavrinha que vai simbolizar através do quê? De um cordão, tá? De um cordão. Então, esse tipo de deficiência oculta é simbolizado através de um cordão de fita com desenhos de girassóis. Esse cordão tem o seu uso facultativo. Porém, mesmo quem usar, não é dispensado a apresentação de documento comprobatório da deficiência, tá? Então, não é necessário usar, é facultativo, mas mesmo quem usar, precisa apresentar o documento que comprove a deficiência oculta, tudo bem? Acessibilidade é definida com os termos possibilidade e condição de alcance, não esquece. Desenho universal é definido com base em concepção de produtos. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica visa promover a funcionalidade. Adaptações razoáveis tem a ver com ajustes necessários. Elemento de urbanização tem a ver com componentes. E mobiliário urbano tem a ver com objetos. Pessoa com mobilidade reduzida é a lactante, o idoso, a gestante e o obeso. A pessoa com criança de colo também, sempre seja em caráter permanente ou temporário, mas precisa ser uma mobilidade reduzida que seja realmente efetiva, ok? Residência inclusiva tem a ver com a sigla SUAS, tudo bem? E atendente pessoal tem ou não remuneração e o acompanhante ele pode ser ou não um atendente pessoal. Pessoa com deficiência não é obrigada a usufruir dos benefícios das ações afirmativas, né, que ela tem direito. Os especialmente vulneráveis é a sigla CAME, que é criança, adolescente, mulher e idoso. Esses com deficiência, tá? Precisam ter a deficiência para ser considerados especialmente vulneráveis. Esterilização compulsória é vedada. Comunicar é um dever de todos, assegurar é um dever do Estado, da sociedade e da família, e remeter peças ao Ministério Público é uma incumbência dos juízes e dos tribunais. O atendimento prioritário, ele é extensível, tudo que está lá, ao acompanhante e ao atendente pessoal, exceto no caso de recebimento da restituição do imposto de renda e também no caso de tramitação processual. Daí não é extensível a prioridade para esse, tudo bem? Serviços de emergência, a prioridade é de acordo com os protocolos de atendimento médico. Garantir a dignidade é um dever do poder público, tá? Em relação à pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência vulnerável é nos casos de REC, que é risco, emergência e calamidade pública, tá bom? Risco, emergência e calamidade pública. O consentimento, no caso de curatela, deve tentar sempre ter no maior grau possível esse consentimento da pessoa com deficiência, mas ele pode ser suprido na forma da lei. E não há consentimento, pessoal, no caso de risco de morte ou emergência em saúde, tá? Nesses casos aí, não precisa ter o consentimento da pessoa com deficiência. Ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, pessoas jurídicas de direito público, direito privado ou de qualquer natureza, tá? Todos têm essa incumbência. A regra é sempre igualdade, então é igual remuneração por trabalho de igual valor, tá? Igualdade, igual remuneração por trabalho de igual valor. A permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho tem a finalidade de quem? Quem que vai ter essa finalidade? A finalidade das políticas públicas de trabalho e emprego. Então, as políticas públicas precisam garantir a permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho, tá? E a aula de hoje vamos continuar falando da parte do trabalho, habilitação e reabilitação profissional. Primeiro diz que o poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional também, para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitada sua livre escolha, sua vocação e seu interesse.
Uma equipe multidisciplinar vai indicar, com base nos critérios previstos no parágrafo 1º do artigo 2º da lei, que é lá no início, programa de habilitação ou de reabilitação, que possibilite a pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Então aqui o que você precisa memorizar é que o poder público vai implementar serviços no que tem a ver com habilitação profissional e reabilitação, tá? E uma equipe multidisciplinar vai indicar, com base aí no parágrafo 1º do artigo 2, programa de habilitação ou reabilitação, tá? Então o poder público vai implementar e uma equipe multidisciplinar vai indicar, tá? Essas são as palavrinhas-chave. Parágrafo 2º fala que a habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões. Decora essas 3 palavrinhas, é importante. Para o exercício de profissão, ocupação, permitido um nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Os serviços de habilitação profissional, reabilitação e educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir também, tá bom, pessoal? Mas o mais importante é o parágrafo 2º, quando ele fala que a habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar a pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões, tá? Então, a habilitação profissional com relação à pessoa com deficiência precisa fazer com que ela tenha aquisição de conhecimento, habilidade e aptidão. Parágrafo 4º. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Aí são artigos de cunho geral, bem tranquilo. E parágrafo 5º, a habilitação profissional e reabilitação devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, tá? Então, se falar só rede pública, tá errado. É rede pública e privada. Especialmente aí da área da saúde, ensino e de assistência social em todos os níveis, modalidades e entidades de formação profissional ou diretamente com o empregado, tá bom, pessoal? Aqui tá escrito empregador, que é o empregado. Então, agora, parágrafo 6º, a habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência. Então, isso daí é importante porque fala que a habilitação pode, tá? Não é obrigatório, pode ocorrer em empresas por meio da formalização prévia. Então, uma formalização do contrato prévia à habilitação profissional, tá? É prévia o contrato é prévio, que vai ser considerado para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado, isso é importante, desde que por tempo determinado, tá? E concomitante com a inclusão profissional na empresa. Então, ao mesmo tempo que o tempo é determinado, precisa concomitantemente ter a inclusão da pessoa com deficiência na empresa, observado o disposto em regulamento. E a habilitação profissional, a reabilitação, também atenderão a pessoa com deficiência, então é tranquilo, isso daí mais um parágrafo bem tranquilo para nós. Então, o que é mais importante dessa aula, pessoal? Quadro resumo. Serviços e programas de habilitação e reabilitação profissional é o poder público que vai implementar. E é a equipe multidisciplinar que vai indicar esses programas, tá? Então, o poder público vai implementar e uma equipe multidisciplinar vai indicar. Memoriza essas palavrinhas. A habilitação profissional para a pessoa com deficiência vai ter conhecimentos, habilidades e aptidões. Vai tentar fornecer conhecimentos, habilidades e aptidões. Memoriza essas palavrinhas. A habilitação profissional também ela pode ocorrer em empresas por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa. Então ela pode ocorrer, tá? Por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa. O que já caiu disso em prova, pessoal? Médico Judiciário TJ São Paulo 2019. Vamos assinalar a alternativa correta. É facultativa a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência que não atenda, só por aí já está errado, né, pessoal? A restrição ao trabalho não é facultativa, é vedada, a gente viu em aulas anteriores, tá? Letra A está errada. Letra B, os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Tranquilo, né, pessoal? Letra B aí, bonitinha, não tem o que falar, é o gabarito da questão. Letra C.
A colocação, competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho independente de apoio e suporte individualizado, pessoal. Não, vai ocorrer com apoio e suporte, tá? Letra C tá errado por causa disso. Letra D, especialmente na área de saúde e assistência social, a habilitação profissional e a reabilitação é obrigação específica das entidades das redes públicas. Não, pessoal, eu inclusive destaquei para você. Eu falei que é concomitantemente rede pública e privada, tá? Por isso tá errado, não é obrigação específica da rede pública e privada. Letra E, nos serviços de habilitação profissional, de reabilitação e educação profissional, é vedada a participação de organizações de sociedade civil. Isso daí a gente vai ver na próxima aula, tá bom, pessoal? Mas eu já adianto para você que está errado, porque não é vedado não, tá bom? Letra E, então, está errada. Gabarito é a letra B de bola. E aí finalizamos aqui mais uma aula do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tranquilo, tá? Vai fazer você acertar as palavrinhas que eu destaquei, elas podem cair em prova, tá? Então não perca as últimas aulas, estamos chegando ao fim agora. Se inscreve no canal para não esquecer de ver até a última aula, tá bom, pessoal? Eu agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.